assim: Senhor Jesus, eu desejo que o Senhor alcance a minha vida espiritual, sentimental, financeira, familiar. Eu te peço, tira toda perturbação, toda obra que não provém do Senhor. Põe uma redoma de fogo ao meu derredor, para que eu venha receber do Senhor, conforme o Senhor quer, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, se é verdade. Amém. Pode sentar. Vocês viram que a igreja está bonita? Estamos dando um ajeitadinho nela, um alentozinho nela, né? E se Deus quiser, daqui um mês, 2, a gente começa por fora também, né? Para a gente dar uma mexida, amém? Para a casa do Senhor ficar bonita. Então, nos ajude. Se vê algum vândalo, fale para o vândalo: ó, não faz isso, não risque parede. Amém? Eu sei que Deus é bom, mas nós temos que ensinar também. A casa de Deus, se não cuida da casa de Deus, imagine como é que é a casa da pessoa, né? Então nós temos que cuidar, ser zeloso. E hoje é Shabat, e a palavra Shabat significa descanso. A palavra Shabat significa cessou. A palavra Shabat significa tomar alento. O que é alento? Significa tomar um novo ânimo, tomar uma nova coragem, tomar um novo vigor. Isso é a palavra Shabat. Amém? Ou seja, é um dia de nós revigorarmos as nossas forças, as nossas atitudes em Cristo Jesus. Se você entendeu, dá uma salva de palmas a Ele, porque é o dia de nós nos revigorarmos. Todo Shabat é o dia de nós encerrarmos uma semana. Encerrou. Até Deus descansou. Então, é descansar, é cessou um tempo, tomar um alento, ou seja, um ânimo, uma coragem diferente. E nós, como cristãos, só podemos absorver isso em Cristo Jesus. Amém? E depois do dia da expiação, que é o dia do Rosh Hashanah, que nós fizemos domingo passado, lembra que eu falei que é 10 dias, vai dar dia 28 os 10 dias. Começou no dia 18, o ano novo bíblico. Dia 28, encerra os 10 dias, que é quando ele se arrepende, né? Agradece o ano que passou e pede perdão para eles entrar num ano novo bíblico. E daí vem a festa de Yom Kippur. Yom Kippur, que é o dia 28, nós vamos fazer o nosso no domingo, né? Então, é o dia da expiação, é o dia do Yom Kippur, é o dia de revermos, né? E deu bem no Shabat. E o Shabat, para eles também, é um dia muito sagrado, é um dia inviolável para o judeu. Portanto, o Shabat representa o elo entre o povo judeu e o povo de Deus. Ou seja, se eu sou povo de Deus, eu preciso ter esse elo com o povo, com Deus, quer dizer, amém? Está entendendo? Diga amém. Eu preciso ter esse elo com Deus, porque eu sou o povo de Deus. Hoje você é o povo de Deus também. E se nós olharmos lá em Êxodo 31, versículo 12 a 17, observe como é que Deus falou para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhe dirás: certamente guardareis o sábado é de Deus. Sexta-feira, na virada do dia, hoje já é sábado, amém? Então, guardarás o meu sábado, pois é sinal entre mim, obrigado, é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, é para sempre, amém? Para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Ou seja, você cessa uma semana e começa uma. E aí, por isso que o diabo levava a pecar para entrar pecando na outra semana. Está entendendo? Então, hoje, quando a gente encerra uma, a gente está aqui agradecendo. Deus me protege, Deus se livra de um monte de lixo para entrar no fim de semana. E você começa a ter uma família diferenciada, você começa a ter dias diferentes como cristão pela terra. E Jesus diz assim: eu tenho vida e vida em abundância, né? De gerações, para que saibais, né, que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 14: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar, morrerá.
pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. E daí muitos, por falta de entendimento, já tem uma interpretação que vai morrer, porque não sei o quê, porque... Não tem nada disso. 6 dias se trabalhará, porém, o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Se é santo ao Senhor, eu tenho que estar falando da santidade ou da palavra de Deus para minha família, para o meu filho, para quem tiver, mas eu posso estar trabalhando. Posso ou não posso? Posso estar fazer comida, posso lavar louça, posso fazer o que quiser. Eu posso trabalhar no meu escritório, mas saber, ó Deus, obrigado por esse dia, né, que o Senhor prospere mais. Eles não, eles fazem a religiosidade que eles não fazem nada. Nem elevador eles não apertam no botão. Tal é o medo deles. Deus vê por uma parte, né, de obediência, né, mas tem a religiosidade deles. Nós temos o Espírito Santo, não podemos entrar nesse caminho. Versículo 16, né? 15. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança o resto da vida, nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e o tomou o alento. Portanto, quem irá te revigorar para a semana vindoura, aprenda que é no Shabat. É a chave que você aciona o outro tempo. Amém? Deus trabalha por ciclos. Nós trabalhamos por ano, por mês, por semana, tudo são ciclos, amém? Então, quem nos revigora é o Senhor, e por isso Deus não abre mão de nós estarmos na presença dEle com entendimento. Se Ele descansou, porque como que eu vou fazer diferente dEle? Se eu sou patrão e mando fazer isso, não vai fazer diferente que eu te boto para a rua, aí morrerá, está entendendo? Nem diz a palavra. Por isso, Deus não abre mão de nós estarmos sempre na presença dEle com entendimento. Cessou uma semana, obrigado Deus por tudo que o Senhor me deu, obrigado Deus porque essa semana começou terrível, mas hoje já está melhor, ou está muito ruim, mas eu creio que semana vai estar melhor. Seja a boca de Deus para a sua vida mesmo, está entendendo? Então, Deus me revigora, nós precisamos ter entendimento do Shabat. Deus me revigora, só o Senhor, está na palavra dele. O significado de Shabat é revigorar no Senhor. Então, Jesus é que vai te revigorar para que as próximas semanas, aí você já pode estender, né? Próximas semanas, Deus, eu tiro os espinhos do meu caminho, porque eu sei que a bênção do Senhor vai estabelecer na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. Amém? Portanto, a palavra Shabat diz que é um sinal entre mim e Deus. É um sinal. Cessou, eu estou fazendo um sinal de agradecimento, né? Com presença. A Bíblia diz, eu falei antes, que é ligado na terra, é ligado no céu, né? Então, é um sinal. Por isso, os judeus do mundo inteiro comemoram em sequência todas as festas, todas as festas típicas da estação de outono, né? Quais são elas? Festa conhecida como Rosh Hashanah, que nós fizemos. Primeiro, todo Shabat eles têm festa. Segundo, a festa de Rosh Hashanah, que nós fizemos, é onde eles entram, a cabeça do ano, é o dia 1º do ano deles, né? Começou o ano bíblico. Então ali, eles já começam naquele processo de arrependimento, porque eles sabem, eles ensinam desde pequenininho o que é o Rosh Hashanah. Mas eles sabem que 10 dias depois, eles acreditam, Yom Kippur é o dia do perdão. Yom Kippur, vou falar de novo, nós vamos fazer dia 27, mas ele encerra no dia 28. Então, eles fazem todas essas festas de outono, né, que é conhecida como festa do ano judaico, ou ano bíblico, no qual nós entramos também, porque se é bíblico é nosso, né, 5.781. Amém? Portanto, essa festa do Yom Kippur, que iremos comemorar no domingo, começou há 10 dias atrás, depois do Rosh Hashanah, e termina dia 28 na segunda, e nós vamos fazer um ato profético de família no domingo, amém? E um ato profético que eles fazem e dá certíssimo, porque Deus vê, né? E nós vamos estar juntos fazendo também esse ato profético. Então essa festa é uma festa de arrependimento, diga assim, Yom Kippur é uma festa de arrependimento, é uma festa de pedir perdão, né? É arrependimento genuíno,
é esse último tempo, conhecido como Yom Kippur, que significa o dia do perdão. É onde eles se lamentam esses 10 dias, mas eles têm convicção que no dia 28, está zerado para trás, as dívidas são pagas, que eu vou mostrar para vocês aqui, que até Pedro tentou dar uma ajudinha para Jesus, né? Mas depois começa um ano novo, um ano diferente. Então, amado, os judeus do mundo inteiro eles comemoram essa sequência de festas típicas da estação do outono, e essa festa de Rosh Hashanah, como nós vimos, quem é que gostou? Deu entendimento? Todo conhecimento te eleva, né? Meu povo perece por falta do conhecimento, por isso que tu não vai perecer, você vai andar de vitória em vitória, de glória em glória, na presença de Deus, e tudo que se opor no teu caminho vai sair, se você recebe, sabe por quê? Por conhecimento da palavra. Jesus participava dessas festas. Agora, como é bonito eu chegar a dizer assim, nossa, mas lá é bom porque só, não, irmão, se nós não tivermos o conhecimento da palavra, nós perecemos. Tem crente que só vive de palavra boa, você vai ser muito abençoado, ai, glória a Deus, mas ele não rompe, ele não vai romper, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe como lutar contra o diabo, porque a nossa briga não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, e o diabo, cega e tampa os ouvidos dos crentes. Então nós precisamos ter esse entendimento, e eu sei que Deus vai ampliar seu território esse ano. Portanto, a festa de Yom Kippur, ela é comemorada nesses 10 dias, né? Depois de Rosh Hashanah, que significa o dia do perdão. Portanto, os judeus, eles ficam refletindo, eles se arrependem dos pecados. Eu creio que Deus traz tudo para eles. O que eles fizeram de errado, com a família, com os negócios, como eles deviam se portar com os amigos, eu creio. Porque quando tu entra numa posição onde tu não faz nada, só buscando Deus Todo-Poderoso, eu creio que Deus toca no coração deles, né? Então eles entram refletindo durante esse tempo de arrependimento sobre o pecado deles, e nós fazemos isso como religioso também, todo mês, que é no dia da ceia. Só naquele dia nós pedimos perdão. É verdade ou não é, irmão? Seja sério. É ou não é? Sim ou não? Erga a mão, quem é? Quero ver quem é que é. É verdade, porque nós não ficamos pedindo perdão, às vezes pecamos contra o irmão e não pedimos perdão para eles. Os que tiveram coragem de levantar, Deus vai te abençoar demais. Porque nós temos que ser corajosos. Quantas vezes nós pecamos com religiosidade nossa? Nós precisamos ser fiel. Pecou, me perdoa. Eu canso das vezes brigar com o Gabriel. É ou não é, Gabriel? E eu vou lá, me perdoa? Sim ou não? Me perdoa, mas se bobear, de novo. Brincadeira. Mas eu peço perdão para eles, peço para a Daniela, peço para a Lisângela. Eu não deixo acumular. Nós precisamos ser livres de alma. Amém? Então, é um tempo que eles tiram durante 10 dias. Nós, às vezes, falamos deles, não, mas são religiosos, fizemos só na ceia. E Jesus diz que o pecado é ilimitado, que nós temos que estar sempre santo na presença de Deus. Amém? Então nós sabemos, na tradição judaica, eles liberavam o perdão 3 vezes o mesmo erro. Escute o que eu estou falando, senão vai perder. Tem gente que não presta atenção, depois não sabe. 3 vezes o mesmo erro, depois a pessoa ficava livre para estabelecer a justiça humana, né? Portanto, há coisas que nós podemos aprender com o judaísmo, querido, primeiro porque temos um judeu dentro de nós, né? Sobre esses 10 dias de arrependimento, que começou no Rosh Hashanah. Veja que eles estabeleceram um tempo, diga assim, foi estabelecido um tempo de arrependimento, para meditar acerca da vida de Deus, amém? Meditar sobre a necessidade de arrependimento. Olha só o que eles ficam meditando. Ou seja, eles se entregam para que nesse tempo dessas festas, seja um tempo oportuno para eles se libertarem e poder ter um novo ano vindouro abençoado por Deus. Eles têm consciência que é Deus que abençoa eles. É isso que nós precisamos ter consciência. O árabe bate a cabeça 5 vezes para Maomé.
Ele tem consciência que se ele fizer isso, entre aspas, vai ser abençoado. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos Jesus Cristo que morreu na cruz. Nós temos Ele que te deu uma carta de alforria dos seus pecados. E que você pode eliminar eles imediatamente quando você tem entendimento. E por isso que muito crente não rompe, porque ficou pego ou fala mal ou não deixa entrar na mente. Né? Então, eles se entregam nesse tempo de festa, né? E eles acreditam nesse tempo oportuno de libertação e que eles vão ter um ano abençoadíssimo e é o povo mais próspero da terra. Né? Então, nós também devemos começar o nosso ano bíblico, que começou também junto com eles, né? Na preparação do caminho do Senhor. Nós estamos debaixo de um tema, prepare o caminho do... Como é que você tem preparado? O que você fez até hoje? É um dia de se pensar também. E eu que pôr, dia de perdão, me perdoa, Deus, até agora não fiz nada. Está vendo? Como começa a apertar a coisa? E às vezes nós queremos ser abençoado. Deus, se você chegar, Isaías diz, entra em juízo comigo. Se você chegar para o Espírito Santo, ele te derruba na primeira palavra. O que você fez para mim? Tu pregou para quantos? Né? Então, é muito inteligente para nós tirarmos esse tempo de aprendizado também e refletirmos, porque já estamos no 7º dia, hoje, do ano bíblico, e como cristão, nós devemos viver o ano bíblico, mais do que os judeus. Nós devemos viver esse ano, amém? Portanto, precisamos notar que era exatamente nesse dia que o sumo sacerdote, diga sumo sacerdote, o sumo sacerdote confessava os próprios pecados e em seguida os pecados do povo, né? Era também nesse dia que através do sangue do sacrifício, eles pegavam lá conforme o tipo de pecado, né? Era um pombo, era um carneiro, era um boi, e derramavam o sangue, né? Então era um tempo que o sumo sacerdote fazia o sacrifício pelo povo, primeiro pela vida dele, depois pelo povo, e era reconciliado com Deus, e as barreiras que eles tinham eram desmanchadas, e as bênçãos futuras viriam sobre a vida deles, era o que eles criam, ou seja, quando eles faziam o sacrifício, as barreiras eram desmanchadas, porque era um ritual que Deus mandou que fizesse, né? Aí como Deus viu que o povo estava ficando religioso, o que Deus mandou? O sangue de Jesus ser derramado por nós. Está vendo? O sumo sacerdote. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro da palavra, o quanto essa festa é importante para o cristão, né? Então, por isso, é neste dia, a cada ano, que todo o povo judeu, em todo o mundo, ora e se autoexamina, arrepende-se, busca o perdão dos seus pecados e a reconciliação, né, para com Deus, e eles creem que vão ter um ano abençoado, e tem. E para nós cristãos, nós podemos trazer para os nossos dias e fazer uma alta análise de como nós estamos agindo na nossa vida. Eu já falei a primeira coisa, nós estamos debaixo de um tema, todo ano tem um tema que vem de Jerusalém, prepare o caminho do Senhor. Quem preparou o caminho do Senhor, olha essa adversidade que tem aí, né? Uma adversidade de morte, né? Então, prepare o caminho do Senhor, porque o perdão para Jesus, ele é ilimitado, nós temos que pedir perdão sempre, como eu vou preparar o caminho com o Senhor, e eu tenho pendência com os meus irmãos, eu falo dos meus irmãos, eu falo do meu líder, que esse é o pior, porque quando fala, quem toma conta é Deus, né? Então, Yom Kippur, dia da expiação, né, é o dia mais sagrado do ano judaico, que fornece a nós, cristãos, como visão profética também sobre a segunda vinda do Messias, guarda aí que você vai entender, sobre a restauração da nação de Israel e sobre o julgamento final do mundo, mas é também um dia em que se revela a obra, o Yom Kippur, é o dia que se revela a obra do sumo sacerdote, Yeshua, como o nosso Kohen Gadol, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele, amém? Quer ver uma coisa? Hebreus 5, versículo 7 a 10, a palavra diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido
com forte clamor e lágrimas, oração e súplicas, a quem eu podia livrar da morte. Foi quando Jesus disse a Deus, né? Se queres, afasta de mim esse cálice. Vamos lá. Livrar-nos da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe... Salvação eterna para todos que lhe obedecem. Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote. O sumo sacerdote antes era um sacerdote que ele pedia perdão para Deus, fazia o sacrifício dele e fazia sacrifício pelo povo com sangue de boi, né? E aqui está aqui Jesus, ó. Por isso que eu digo, olha que obra como Yom Kippur tem uma ligação, mas tem muito crente que não quer entender. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja um pouquinho mais para frente, Hebreus 6, 19 a 20, diz assim, o qual temos por âncora da alma, mente, emoções e vontade, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se fosse tudo, dar uma salva de palma a ele, porque é o sumo sacerdote que entra para livrarmos dos nossos pecados, das nossas atitudes. E ele fez isso, quem entendeu, diga amém. Então, nós, né, precisamos entrar em Yom Kippur com entendimento, querido. Jesus é o nosso Yom Kippur, o nosso sumo sacerdote, que deu a sua vida para a nossa vida. Portanto, quando você perdoa, você é perdoado. Quando você leva a vida, você recebe vida. Está vendo como o diabo é astuto para te prender? Sim ou não? Então, querido, o perdão é o princípio que nos dá a chance de chegarmos à presença de Deus através de Jesus. Não tem como você não perdoar e chegar na presença de Jesus. Ah, não vou perdoar, esse aqui não vou. Não tem como você chegar na presença de Jesus. Jesus pode até trazer uma revelação para você, ó, perdoa, e aí as coisas vão mudar. E muda, né? Eu quero dizer para você que eu fiquei tempos com a alma presa com uma pessoa. E quando eu disse que perdoei, eu fui provado ainda. Então, tranca a nossa vida, querido. Tranca, tranca, tranca. Não, tudo que tu faz não dá certo. Portanto, o perdão é o princípio que nos dá a chance de chegarmos à presença de Deus através de Jesus. Por isso que João 14, versículo 6 diz assim, olha lá. Respondeu-lhe Jesus, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o sumo sacerdote que derramou o seu sangue por nós e nós somos aquele que só vamos ao Pai através de Jesus e com o coração limpo. Amém? E o diabo ele faz de tudo. Se quando você não está na presença de Deus, ele arruma ciladas, que é o que ele faz, para te prender. Ele prendeu uma coisinha em ti, tu está preso. É uma corrente que ele bota na tua perna, uma bola de ferro que você não consegue, enquanto os outros estão indo na frente, você vai de arrasto, né? Então, se você quer o perdão de Deus, perdoe. A Bíblia fala isso. Portanto, quem não perdoa fica preso no mundo espiritual. Diga assim, quem não perdoa fica preso no mundo espiritual. E hoje a ciência prova, querido, que a falta de perdão é responsável por muitos tipos de doença. Quem perdoa, né, está livre para viver o quê? Uma vida com êxito, porque o perdão é a semente da liberdade. Quando eu planto, eu colho. É interessante. Então a falta de perdão já é a semente para prisão, aonde o inimigo pega, e principalmente pessoas que têm um gênio muito explosivo, eles são facinho, o diabo sabe, ele só larga uma faísquinha e a pessoa cai. E nós precisamos ter o domínio próprio. Se nós não deixarmos Jesus fazer a vontade dele, a vontade da carne começa a ser feita
e aí nós estamos presos no reino do Espírito. Então, além das doenças de alma, que a falta de perdão nos leva, né, a doença de alma, as pessoas adoecem no físico, na mente, ficam presas no mundo espiritual, e por isso que nós precisamos entender pela Bíblia que os magoados não entrarão no reino de Deus. A Bíblia, Jesus disse isso, os magoados não entrarão no reino de Deus. Ou seja, eu tenho uma mágoa com aquele fulano, não vai entrar no reino de Deus. Ore para te ficar aí na terra até você curar essa mágoa, senão você não entra, né? Portanto, Jesus, que é a festa do Yom Kippur que a gente vai fazer no domingo, nós vamos fazer um ato profético, onde o povo judeu ministra sobre a família deles e dá certo. Toda obra sai, toda obra do maligno começa a sair. E o que acontece, querido? Quando nós profetizamos sobre a vida da nossa família, da nossa esposa, do marido, dos nossos filhos, um ano novo bíblico acontece. Porque eu estou buscando na Bíblia. Eu estou buscando as coisas do alto. O que é a Bíblia? João 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Portanto, Jesus é o nosso Yom Kippur. E se nós observarmos a doutrina de Yeshua, né, de Jesus, nós iremos ver que somos devedores em muitas coisas, né? Muitos guardam ressentimento e, como falei, adoecem em 3 níveis, né? Adoece no nível emocional, adoece no nível físico e no nível espiritual. Tem pessoas que não conseguem, ele sabe que ele precisa buscar de Deus e não consegue vir para a igreja, né? A Bíblia diz, o reino de Deus é tomado por esforço. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que dominar a minha carne e ir para a casa de Deus, porque é ali que eu estou recebendo. Você está recebendo alguma coisa? Está vendo? Isso é bom, é Deus falando. Então, nós precisamos, senão nós ficamos adoecidos nesses 3 níveis. Agora, há muita gente doente, anulada nas suas conquistas, porque não consegue soltar o ofensor. Amanhã a apóstola Liz vai falar algumas coisas sobre isso aí também, né? Então, não consegue soltar o ofensor, e essa falta de perdão são síndromes que regem a vida da pessoa, onde as pessoas guardam essa mágoa que prende o êxito que está escrito, que está direcionado na vida da pessoa. Tem pessoas que é magoada, aí eu vou lá, pego a Lisângela, mas eu tenho um problema com o Vinícius, em nome de Jesus está queimado, mas eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, chego lá, não tenho visto ainda, mas vou tirar, vamos lá. De repente eu me lembro do Vinícius lá nos Estados Unidos. Nossa, aquele negócio, aquela praga. Já está o Vinícius comigo nos Estados Unidos. Ou seja, a falta de perdão te acompanha. Está entendendo? A mágoa te judia, te empobrece, não faz você conseguir ver a alegria, as belezas que deve ter por lá. Então nós precisamos cuidar, por isso que tem Rosh Hashanah, nós fizemos na semana passada, é o início. Pedir perdão, porque o ano bíblico começou. Hoje é o 7º dia do ano bíblico. Amém? Ainda há tempo para eles no 10º dia, mas para nós o 7º é perfeito, né? Vamos pedir perdão para nós termos um ano diferente. Com certeza. Já na segunda-feira Deus começa a operar na nossa vida, né? Por isso que Jesus na cruz do Calvário nos ensina que Ele mesmo libertou toda a humanidade, porque se Ele tivesse ido para a eternidade sem a liberação, quer dizer, com certeza a expiação tinha sido zerada, não tinha dado certo, né? Mas o que Ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, mas Ele sabe o que Ele estava fazendo, Ele sabia. Né? Então veja, Jesus libertou a humanidade. Onde é que está? Lucas 23 a 33, quando ele foi crucificado, ele diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, né? Um à direita e outro à esquerda. Contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, né, lançaram sorte. Dizia que Jesus era pobre, as vestes dele era o último tipo na época, tanto é que foram lançar a sorte, porque era o melhor linho da época, era um linho sem costura. Bom, vamos lá, lançar sorte. Portanto, nós precisamos entender que a forma de entendermos o Calvário é através da cruz
Diga assim, a forma de eu entender o Calvário é só pela cruz, né? Então, a cruz é sinônimo de perdão. A cruz é sinônimo de perdão. E há muita gente doente anulando as suas conquistas por não conseguir soltar os ofensores e liberar o perdão. É marido com mulher, é amante, vem e fecha, o diabo só faz assim, ó, são meu, acabou. Começa a barrar as conquistas da pessoa. A pessoa não rompe, pode botar o dinheiro que for na mão dela, não rompe. Eu sou testemunha disso. Meu pai era, já falei sobre isso, né? Era milionário, acabou. Deu 10 anos, ó, voa. Dinheiro não guarda desaforo e quem manda no dinheiro é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da alegria. A alegria do Senhor será a tua? O que é a força? Poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha de que eu estou vencendo porque eu sirvo a Deus. Eu estou vencendo porque eu sigo o princípio. As coisas dão certo para mim. Então, a palavra nos confronta. Mas quando a palavra nos confronta, é Deus falando com você. Melhore, que eu tenho o melhor para você. Então, a cruz é sinônimo de perdão. E há muita gente doente anulando as suas conquistas por causa disso. Então, nós precisamos o quê? Nos posicionar. Mas a festa do Yom Kippur é judeu. Mas eu tenho um judeu dentro de mim que é Jesus Cristo. Então, essa festa, eu não vou seguir rituais dele, mas é uma festa para chamar a atenção minha, que eu também preciso rever a minha vida, como é que estão os meus dias. Como eu estou tratando a minha família, como eu estou tratando a obra do Senhor, como está a minha vida espiritual, como estão os princípios bíblicos, como eu tenho agido como sacerdote, né? Então, Yom Kippur é a festa de Deus para o perdão. Diga assim, Yom Kippur é a festa de Deus para o perdão, né? Então, Deus deixou essa festa especial, para quê? Para ministrar o perdão, para revermos nossos atos e atitudes, para nós sermos promovidos no mundo espiritual. De que maneira? Sem nenhuma pendência aqui na terra. Por isso que começa o ano novo bíblico. Está entendendo? Diga amém. Nenhuma pendência. Deus, irmãos, a Bíblia é tão inteligente. Deus deixou tudo certinho, as festas. Tudo certinho. Enquanto muitos teólogos pegaram e disseram, ignorância. Hoje eles estão pedindo perdão para Deus e estão começando a fazer. Atrasado, mas graças a Deus, mas estão. Por quê? Porque está tudo certinho. Se nós trazermos para a nossa vida a realidade da Bíblia, nós estamos vendo assim que Deus deu todo o caminho. Por quê? Porque eu e você só pedimos perdão no dia da ceia, e olha lá. É ou não é? Sim ou não? Eles fazem 10 dias, mas eles quebrando, chega lá, eles estão chorando. E outra, eles chegam lá e te cumprimentam, Guimar Hatimatová, que você tenha uma nova escrita nesse novo ano. Eles desejam de coração, porque eles sabem que o que eles plantam, colhem. E nós? Às vezes entramos na igreja, não cumprimentamos ninguém, saímos, e ainda saímos falando mal do irmão. A palavra do apóstolo hoje foi muito, eu estou dando palavra para você se libertar e prosperar. É bíblico. Então, nós, para sermos promovidos no mundo espiritual, primeiro, buscar as coisas do alto, as demais serão acrescentadas. Vai te acrescentar na espiritual, na sentimental, na financeira, na familiar. Ele abre as coisas para ti. Amém? Então, nenhuma pendência para quê? Para você conquistar essa nova terra. É uma oportunidade, é o ano bíblico. Nós estamos hoje, é o 7º dia, sábado 8º, domingo 9º, segunda-feira termina, mas a nossa festa vai ser na virada, vai ser dia 10, porque já é dia 10 na virada. Amém? Portanto, quando você conseguir atingir um nível, querido, de perdão, o inimigo perde todas as forças na sua direção. Diga para o seu irmão, quando você atingir um nível de perdão, o inimigo perde as forças em sua direção. Olha que bênção. Ele não consegue te acusar, ele não consegue botar opressão, ele não consegue usar pessoas para vir lá gritar com você. Não! O anjo bota medo neles, não deixa nem entrar.
Então nós precisamos cuidar, querido, por quê? Porque quando o perdão entra em operação, o seu futuro muda, se você recebe, faz alguma coisa. Perdão entrou em operação, futuro muda. E a Bíblia diz, o futuro pertence a... Eu só chego a Deus através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Yom Kippur. Está vendo? Deu para entender? Vamos lá, então. Então, muitas pessoas passam a não ser abençoado, querido, porque não vigiaram e não tiveram entendimento pela dureza do coração. E a Bíblia fala sobre a dureza do coração. Ah, eu não vou, não tenho tempo, eu estou cansado. Tem muita gente que é abençoada dentro da igreja e de repente a bênção se torna maldição. Eu conheço vários. Ixi, o cara vem tudo arrebentado para a igreja e de repente Deus, pela misericórdia, a gente ora, jejua, pá, traz as coisas tudo de novo, de repente eu não tenho tempo, eu digo, cuidado. Ah, está ameaçando, pastor? Não, eu já nem falo mais, eu digo a Deus, o Senhor que trata. Pronto, tem que ser assim, porque senão a gente se desgasta. Né? Então muitas outras pessoas que têm esse entendimento já entram em níveis diferentes da sua vida, passam a ser poderosamente abençoadas em todas as áreas, em tempos e épocas e estações incomum. Nós estamos numa estação incomum. Eu conheço um monte de crente que está ganhando dinheiro, que está bombando. É ou não é? E tem outros que não. Então entra numa dimensão, de um nível de entendimento, que começa a vir as bênçãos poderosas sobre a vida deles em todas as áreas. Por quê? Porque vigiaram, porque tiveram temor ao princípio da palavra de Deus, e seguiram os princípios bíblicos, como é que se diz? Se libertando, pedindo perdão para Deus, ó Deus me perdoa, mas muda essa situação, eu não vou mais seguir dessa maneira. Eu apanhei muito, por quê? Porque eu tinha o coração duro. Hoje eu aprendi o caminho, por isso que eu peço perdão até de graça, perdoa, mas o que tu fez? Ah, não sei, se não tiver. Nós precisamos estar livre para prosperar. Diga assim, o perdão abre portas novas e fecha portas velhas. Fecha essa porta com uma salva de palmas. Abre portas novas. Deus quer abrir portas novas para você. Deus vai te dar o melhor dessa terra, pode ter certeza disso. É buscar Deus. E outra coisa, a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos. Quando você é chamado, ai de Deus se não fizer. Ai de Deus. Eu tenho um discípulo, ele não tinha nada, ele ganhou muito dinheiro. Primeira coisa que ele ganhou dinheiro, ele largou a célula, largou a igreja. Hoje ele chora, voltando, para querer voltar, e Deus não... Mas aquelas pessoas, para mim, como é que se diz, tocou muito, aquelas pessoas que ele abandonou, estavam caindo no mundo. Eu consegui buscar 2, um deles é pastor. Está vendo? Então, quando tu deixa um pastor perecer, eu não sei se eu tenho que ganhar um pastor, sei lá o que for, eu tenho que ganhar vidas para Jesus, eu tenho que levar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que é requerido o meu sangue. E essa pessoa, eu, Liberato, não é a Bíblia, mas eu penso, por ele ter largado aqueles 8 casal, e eu ainda consegui buscar 2, né? Hoje esses 2 estão prósperos. E um é pastor. Então, o perdão abre portas novas e fecha portas velhas. Mas ele preferiu. E eu tive uma visão, eu e a Elisângela estávamos orando, e Deus mostrou um velocímetro. Eu digo, você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai rodar muito. E os númerozinhos mostravam assim, eu digo, você vai ter que rodar muito, mas não largue as coisas de Deus, você vai se cansar. Não, jamais, quando a gente não tem nada, a gente não é jamais, né? jamais, de repente o jamais dele já foi ficando mais fraquinho, aí o jamais dele me mostrou quase 2 milhões, 1 milhão e 800 na conta, ele me mostrou aqui, e estou com o maquinário tudo pago, aí sumiu o jamais, está vendo? Então, se você deseja portas novas, portas abertas na sua direção, você precisa curar e entrar nesses níveis. Mas o apóstolo só fala de prosperidade, mas claro, eu vou falar de pobreza para você, eu falo de coisa boa. Jesus Cristo disse assim, eu tenho vida e vida em
Abundância, por que eu vou ficar? Tem crente que diz assim, não, mas só fala, meu irmão, me fala na Bíblia, onde é que fala de pobreza? Quando não obedece. Obedeceu, entra na bênção de Deus. Mas a maior bênção é a nossa salvação. É saber que vai para o céu. As demais coisas serão acrescentadas. Então comece a fazer o exercício do perdão. Diga assim, eu preciso fazer o exercício do perdão. E com certeza você irá ver a presença de Deus na sua direção, na sua vida e na sua família. Quando nós pedimos perdão, às vezes eu sou tocado, irmão. Estou quase abrindo a boca aqui. Eu fui tocado, uma semana e pouco, e eu digo, meu Deus, mas a gente é provado. Eu digo, Deus, libera o perdão para ele, mas não deixa nenhuma mágoa. Mas cuida dele. Mas senão você fica preso. Amém? Porque o diabo ele é astuto. Então comece a fazer o exercício, que o exercício vai te trazer facilidade para te se desvincular dessas coisas, e com certeza você irá ver a presença de Deus na sua direção, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, em tudo que tu botar a mão. Por quê? Porque tu tem um coração que tu está fazendo para Deus e não para o homem, né? Então você vai passar a ver o que? As provisões do trono sendo liberado na sua vida, se você recebe e faz alguma coisa. Provisão de Deus é bênção de Deus sobre nós, não adianta, nós podemos buscar. Portanto, agora vem a preguiça. Mas será? Irmãos, se eu não tentar, o que vai acontecer? A tendência é piorar. Mas se eu lutar, a Bíblia diz que Ele me deu um espírito de ousadia. Então eu tenho que ser ousado. E não o espírito de escravidão do pecado, escravidão da ruína, da tristeza, da cachaça, que é isso? Então, querido, perdoar é você aumentar a sua qualidade de vida. Diga assim, perdoar é eu aumentar minha qualidade de vida, né? No espírito, alma e corpo, lembrando sempre que os magoados não entrarão no reino do céu. Por isso, perdoar não é uma opção, é uma ordem divina. Diga assim, perdoar não é opção, é uma ordem divina, né? Então é uma ordem divina, porque fará bem para ambos, tanto quem perdoou, quem é perdoado. Mas está provado que a maioria dos beneficiados é quem perdoa, porque evita muitas enfermidades na sua história de vida. Muita enfermidade, hoje está provado cientificamente. Portanto, o nosso Yom Kippur cristão deve ser diário e não somente 10 dias. Está entendendo? Mas nós temos que participar da festa para nós lembrar que é diário. O nosso sumo sacerdote já levou tudo, mas é um tempo que nós temos que ter o entendimento. Eu preciso liberar perdão. Guarde isso. As pessoas que têm a mente adoecida, elas não conseguem raciocinar por princípios bíblicos. Amém? Porque elas estão presas. Diga assim, Deus, como instrumento do Senhor, eu te peço que toda pessoa com a mente presa, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, liberta elas para o propósito do Senhor. Todos nós temos visto pessoas que se prendem espiritualmente na mente, né? Não consegue vir, não, nós temos que buscar, temos que ser ousados. Por isso, não esqueça, domingo eu vou falar muita coisa sobre isso, eu me aprofundei muito, foi ontem também, de novo, na palavra. Por isso, não esqueça que o perdão é um pagamento. Diga assim, perdão é um pagamento. Veja bem, Jesus é o presente dado por Deus à humanidade. Vou fazer você entender isso. Jesus foi o maior sinal de Yom Kippur para manifestar no mundo espiritual que as nossas dívidas espirituais, emocionais, sentimentais, física, ética, moral, estão quitadas pelo maior ato profético da história, que foi a cruz do Calvário. Dá uma salva de palmas a ele. Perdoar é pagamento. Está vendo? Quando Deus me fala essas coisas, eu fico impressionado. Eu digo, meu Deus, como é que a gente faz tanto erro? Perdoar é um pagamento. Portanto, o sinônimo de cruz é perdão. Acabou. Amém? Porém, os judeus lá, eles creem que
recebe uma Gimarat Matová, uma boa assinatura no livro, né, se eles perdoarem. E eles creem que eles terão a libertação de todas as suas dívidas e estarão livres e libertos para fazer tudo sem pendência nenhuma. Eles entram depois do dia 28 numa alegria, que é uma coisa impressionante na vida deles. Porque eles têm certeza que o Deus Todo-Poderoso liberou perdão para eles, e foi escrito uma nova escrita no novo ano deles. Porém, um dia, o livro da vida aqui, no livro da vida, esse livro da vida vai ser aberto, está encerrando, amém? O livro da vida vai ser aberto, e o juízo do Senhor virá. Olha só o que diz: vi também os mortos. Até falar nisso, estava chegando aqui, morreu a mãe do Gia. Conhece o Gia, né? Acabou de falecer. Ele dizia assim: apóstolo, tá, eu vou terminar o culto, depois vou para lá. Olha só: vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, 2 livros. Ainda outro livro, livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Irmão, obra não é eu ir lá ajudar lá o pobre, não, a palavra. Lógico, isso aí eu tenho que fazer, é obrigação minha. Mas se eu não, a obra minha é levar o evangelho, seja feita a tua, assim na terra como, olha o livro aqui, está vendo? Vamos lá. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se acham escritos no livro. Nunca é tarde. Abraão foi pego com quantos anos? 75 anos. Né? Então, entenda que o poder do perdão faz nascer novo relacionamento. Um relacionamento novo com Deus. Às vezes tem gente na igreja, mas está pego, não tem um relacionamento bom com Deus. Né? Então, perdão faz nascer um novo relacionamento, o poder do perdão faz nascer novas amizades, faz nascer novas alianças, o poder do perdão faz restaurar situações que haviam sido quebradas, situações que você não entende, né? Ou seja, o perdão é tão poderoso que muda qualquer perspectiva de vida, muda. Olha só, tem gente que era tão pega, mas quando ele começou a liberar perdão, já começou a ter uma melhora de vida. Muita coisa já não visita mais. Então, o perdão tem 2 lados, o que é perdoado e o que perdoa. Amém? Por isso, o perdão forma uma unidade que faz com que o poder da palavra entre em operação para que haja um abatimento no caráter distorcido e de sentimentos desorientados na vida da pessoa. Então muitas pessoas são libertas, saradas, mesmo sem sentirem nada. Ou seja, às vezes eu peço perdão, tal e coisa, eu estou liberto. Dá uma alegria diferente na vida da pessoa, porque a alma soltou. Então, por que tem esse sentimento? Porque o perdão é uma herança que vence sentimentos para se estabelecer princípios eternos. Vence sentimentos ruins dentro de você e se estabelece princípios e ordenanças de Deus na nossa vida. Amém? Então nós sabemos que a verdadeira aliança supera a crise, né? Porém, os sentimentos contrários e as dores nos impedem nas nossas conquistas. E a sua aliança com Cristo tem que estar acima de qualquer interpretação de sentimentos da sua história e do seu histórico. Tem que estar acima. Amém? Ou eu creio, ou eu não creio. Portanto, somente pelo perdão nasce a aliança. Diga assim: somente pelo perdão nasce a aliança. A verdadeira aliança nasce quando se perdoa. Não adianta dizer assim: eu tenho aliança contigo, tal e coisa, né? Mas na primeira batida já fica magoado, já começou a criar uma fagulha. Por isso que Yeshua é o nosso irmão mais velho, né? Onde ele derramou o sangue por nós, pela aliança
nos reconciliando com o Pai. Eu sou o sumo sacerdote. Que coisa! Então, querido, eu faço uma pergunta: você tem reconciliado com o seu irmão mais velho em Cristo? Você tem que pedir perdão para Jesus. Me perdoa, porque às vezes eu não tenho entendimento de fazer a sua obra. E eu sei que está no livro da vida. E eu sei que um dia vai ser visto. Nós precisamos ter, às vezes a palavra bate em nós, mas nós precisamos despertar. O dia que eu chegar diante de Deus, Deus não vai dizer assim para mim: por que tu não pregou o que eu te mandei pregar? Está entendendo? Graças a Deus que todos nós vamos nos ver junto com o Pai. Amém? Porque você sabe que é só Ele o caminho e a verdade. Por isso, entenda, para nós encerrando hoje, nesse Shabat, que só podemos perdoar alguém que tem dívida conosco. Sim ou não? E aí o que diz Mateus 6, a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas. Pai, nós estamos pedindo para o nosso irmão, para o nosso Pai, perdoa as nossas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí já baixa para a terra. Que coisa, né? Não é tremendo? Então, é o nosso irmão mais velho que está no céu. Amém? Ou seja, o perdão é o pagamento. Diga assim: perdão é pagamento. E Yeshua foi o presente de Deus para a humanidade. Jesus foi e é o maior sinal de Yom Kippur para manifestar que as dívidas espirituais, emocionais, sentimentais, física, ética, moral foram quitadas pelo maior ato profético da história na cruz do Calvário. Amém? Cruz significa perdão. Bora, Kleber, vamos louvar. Eu quero que você entre na presença de Deus. Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas não vou. E eu quero que você peça nesse pré-Yom Kippur, peça perdão para Deus. Peça para o Espírito Santo: Deus, me perdoa se alguma coisa fiz de errado. Me perdoa porque eu não tive entendimento. Amém? E outra coisa, não se sinta afligido. Às vezes chega, mas que obra que eu vou fazer? Que obra? Participe de uma célula, faça a célula, e você vai ver que você vai estar se alimentando da palavra. Ou seja, você já vai estar na obra do Senhor. O que é estar na obra do Senhor? Você já está recebendo uma célula, você está na obra do Senhor, está recebendo no Shabat. Amém? Isso já é uma obra, e essa obra começa a crescer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo, ele se manifesta de várias formas. Sim ou não? Manifesta. O que eu tenho feito com o meu irmão mais velho, que é o meu Yom Kippur? É o sumo sacerdote. E a Bíblia diz, bota lá de novo, Mateus 6,13, perdoa-nos as nossas. Ele está falando com quem? A oração de Jesus. Quando orares, orem assim. Não é isso que ele diz? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Muitas pessoas tocaram em você. A Bíblia diz assim, Romanos 12, 1, bota aí, Romanos 12, 1, eu não botei esse versículo, mas me veio na mente. A Bíblia diz assim, vamos ver: portanto, irmãos, rogai-lhe pela misericórdia de Deus, para que ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Bota o versículo 2. Não se amolde ao padrão deste. O cara fez contigo, faça também. Não é assim? É ou não é? Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformar pela... do quê? Da sua mente. A sua mente tem que experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas daí tu vem com a mente para o culto e diz assim: mas o meu pai me maltratou demais, meu pai me bateu, a minha mãe fazia isso, meu tio me fez isso. E aí Deus diz assim:
Pela renovação da sua mente. Se você não renovar a sua mente, você vai ficar com traumas. E esses traumas vai gerar outros tipos de doença. Está entendendo? Olha que coisa tremenda, uma palavra é. Então eu tenho que liberar perdão para o meu irmão, minha irmã, seja quem for, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí você vai ver qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Que tu andes na alegria, de paz, com um novo emprego, com prosperidade, com alegria, bom marido, boa esposa, bons filhos. Entra na presença do Pai agora. Peça ao Espírito Santo: Pai, eu quero uma mente. Hoje é Yom Kippur, eu quero pedir perdão. Tudo que tiver preso, Pai, faça com eles. Eles entram 10 dias para vir na mente deles. Peça para Deus agora. Me importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não me importam as porque domingo Deus vai falar muito no seu coração. E você vai entrar numa nova dimensão, porque a palavra nos liberta, sara, cura, transforma. A palavra nos leva a ter uma nova aliança. Então, Deus nos deu a oportunidade hoje para que nesse 7º dia do ano novo bíblico, né, você fizesse a sua oração e pedisse realmente perdão ao Senhor, preparando a sua mente para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Religioso é aquele que não quer aprender a essência da palavra. Aí ele só quer coisas boas. A palavra mexe conosco. Ela nos desestrutura. A Bíblia diz que ela é como uma espada que divide espírito. Por quê? Porque nós começamos a ver quem nós somos aqui. Quando ela divide espírito, consciência, alma, mente, emoções e vontade, aonde que ela está? Num corpo. Deus vai fazer dessa igreja santa, ungida e próspera. Aqueles que entrar nessa dimensão vai receber de Deus. Faça uma aliança. Não deixe nada entrar na tua mente, porque tudo posso naquele que me... Eu sou testemunha, não tinha nada, não tinha com quem contar com ninguém. E Deus assim, eu vou fazer na tua vida. Quem faz na minha vida é Deus. É Ele que faz e é Ele que quer fazer na sua vida. E Ele vai fazer, porque eu sou testemunho. E a Bíblia diz que a unção que está sobre mim vai ficar sobre você. E vai passar em dobro, em nome de Jesus. Te louvarei. Louva, Senhor. Acontecendo, não importa distância, adorarei, Senhor, somente a ti, Jesus, eu te louvarei,
nós buscamos a presença de Jesus para ter uma nova mente, nos leva a ter uma nova. Nessa nova aliança, você está salvo. Está entendendo? Pai, quero abençoar teus filhos, arranca deles, Pai, toda e qualquer pressão, oh Deus, que não provém do Senhor, mas tragam-a novamente, e eles irão experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, que eu sei que é a melhor, que eles vão experimentar, ó Pai, nesse 7º dia, ó Deus, do ano bíblico. Eu sei que eles vão entrar, Pai amado, ó Deus, com portas abertas, com milagres, prodígios do Senhor sendo direcionado na vida deles, que eles saibam velar, Pai, pela aliança, saibam manter, Pai amado, essa aliança, essa intimidade, Pai, através do perdão, estando esperto, Pai, por toda e qualquer ciladas e atitudes do inimigo, Pai amado, para prender eles, ó Pai, que eles tenham a consciência que aonde eles botarem, ó Deus, o pé numa armadilha do diabo, peca, e o salário do pecado é a morte, é alguma área que é danificada. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos com o novo do Senhor. Esses que estão aqui, venham receber do teu Espírito, Pai amado, ó Deus, a porção, ó Deus, para que eles venham vencer em todas as áreas. Assim eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Deus abençoe, beijo no coração, amo vocês, amém? Domingo, tamo junto.